para apresentar o trabalho Caracterização Morfológica, Mecânica e Térmica de Compósitos Constituídos por Resíduos de Mármore e Polipropileno. Boa tarde, meu nome é Larissa, eu estudo Engenharia Metalúrgica na FRJ. Meus orientadores são Regina Carriço e Roberto Carlos Ribeiro. E o meu trabalho é sobre a caracterização morfológica, mecânica e térmica de compósitos constituídos por resíduos de mármore e polipropileno. Segundo uma publicação da Rochas do ano de 2007, o Brasil é o quinto maior produtor mundial de rochas ornamentais, ficando atrás somente da China, da Itália, da Índia e da Espanha, tendo uma participação de aproximadamente 6,2% do total da produção mundial. E os principais estados exportadores de rochas ornamentais são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, sendo que o estado do Espírito Santo participa com mais de metade da produção nacional, sendo esta 66,4%. Bem, essa alta escala na produção de rochas ornamentais se deve à alta demanda da produção civil, da construção civil, na redução dos juros, da taxa de juros, na maior oferta de crédito imobiliário e no grande crescimento da China, grande crescimento econômico da China. Essa alta escala na produção também acarreta grandes efeitos negativos no meio ambiente, como a inutilização de solos, o assoreamento de rios, afetando negativamente a flora e a fauna das regiões das serrarias, além de causar uma desagradável poluição visual. Então, o que nós devemos fazer com esse resíduo que está afetando tanto o meio ambiente? Pensando nisso, o CETEM criou uma parceria com o IMA, visando estudar a aplicação desses resíduos das rochas ornamentais na indústria polimérica. A rocha que nós escolhemos para fazer parte desse compósito foi o mármore, porque, segundo uma publicação de Cid Chiodi de 2008, o mármore e o granito são as rochas mais consumidas no país, o mármore participando com 19% do consumo total e o granito com 50%. E o polímero que nós escolhemos para fazer parte desse compósito foi o polipropileno, porque, segundo a Conferência Anual Mundial de 2006, ele é um dos plásticos mais baratos. Esse material, sendo produzido por um resíduo, fazendo parte por um resíduo e um polímero muito barato, ele se torna um material bastante acessível às camadas populares. O polipropileno também possui boas características para fazer parte desse compósito, como a não absorção de umidade, a resistência dielétrica, uma boa resistência térmica e uma boa resistência a ataques químicos, além de ser facilmente reciclável. Portanto, o objetivo desse trabalho é estudar produtos feitos por resíduos de mármore e polipropileno e ver se eles são economicamente viáveis à população. Para isso, nós contamos com a infraestrutura do CETEM, da Escola de Química e do IMA da FRJ. Os resíduos são oriundos de uma serraria da cidade de Cachoeira Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e o polipropileno foi gentilmente cedido da empresa Ipiranga Petroquímica. Os compósitos foram processados pelo método de extrusão, passaram por etapas de aquecimento, resfriamento e foram puxadas até a obtenção desse perfil de fitas que eu vou estar passando nessa bandeja para vocês verem. No total, foram feitos 9 compósitos com diferentes teores de mármore, variando de 0 a 70%. Os compósitos foram pigmentados com sais inorgânicos para facilitar a sua identificação. Foram analisadas suas morfologias por meio da microscopia eletrônica de varredura. Os compósitos foram metalizados e analisados sob plasma de argônio. No ensaio de impacto, nós verificamos sua resistência. Ele foi de acordo com a norma ASTM D256. Os compósitos foram cortados segundo a medida da norma, postos na posição vertical, em seguida sofreram a ação de um pêndulo e assim foi calculada a sua resistência por um computador. Na análise termogravimétrica e termodiferencial, podemos obter a temperatura de degradação e a temperatura de fusão, respectivamente.
O cadinho utilizado foi de platina, sob a atmosfera de nitrogênio. A variação de temperatura se deu a 200 a 800 graus Celsius e a taxa foi de 10 graus Celsius por minuto. Na calorimetria diferencial de varredura, mais conhecido como DSC, nós obtemos a temperatura de fusão. O cadinho foi de alumínio e o procedimento foi passar por etapas de aquecimento, resfriamento, com diferentes taxas de temperatura. A variação se deu de 0 a 250 graus Celsius. Na análise dinâmico-mecânica, DMA, nós fazemos um cálculo da capacidade de armazenar energia do compósito com uma variação de temperatura. A atmosfera foi de nitrogênio, o ensaio foi executado no modo flexão e a variação de temperatura foi de menos 25 a 160 graus Celsius a uma taxa de 3 graus Celsius por minuto. Bem, os resultados morfológicos dos compósitos foram que as partículas de mármore se distribuíram homogeneamente na matriz polimérica, não houve formação de agregados e nem houve o aumento de poros. Na primeira figura é o compósito que não tem nenhum teor de mármore. Os pontos brilhantes são os poros. Se vocês observarem, não houve um aumento de poros conforme aumenta o teor de mármore. Os resultados de resistência mecânica foram bastante satisfatórios. Nós percebemos que houve um aumento na resistência conforme aumenta o teor de mármore, valorizando bastante a presença das partículas para aplicações que exigem bastante rigidez, como quebra-molas e outros produtos. O nosso melhor resultado foi o ppm 50, aquele com 50% de mármore. Ele se mostrou 300 vezes mais resistente se comparado ao polipropileno puro. Todos os compósitos se mostraram parcialmente resistentes ao impacto. Não foram totalmente resistentes, nem quebraram totalmente. Na análise morfológica, pós-ensaio de impacto AISOD, nós podemos perceber que houve uma boa interação entre as partículas de polipropileno, entre as partículas de mármore e a matriz de polipropileno. A primeira figura mostra o compósito ppm 0. Ele sofreu somente deformação plástica, conforme a literatura diz. E nas outras figuras, com os teores variados de mármore, nós observamos que existem menos buracos do que partículas agregadas, ou seja, eles estão bem aderidos, existe uma boa interação entre as partículas e a matriz. Essas micrografias, elas corroboram os resultados mecânicos. Conforme aumenta o teor de mármore, diminui a mobilidade das cadeias poliméricas, justificando os bons resultados mecânicos. Na análise termogravimétrica, ATG, nós obtemos a temperatura de degradação do compósito. Nessa análise, nós percebemos que eles são resistentes até 350 graus Celsius. A partir dessa temperatura ocorrem as suas degradações, aproximadamente a 450 graus Celsius. Não houve variação significativa conforme aumenta o teor de mármore. A temperatura de degradação do polipropileno, segundo a literatura, é a 350 graus Celsius e do mármore é aproximadamente 600 graus Celsius. A temperatura de degradação do compósito está exatamente entre essas duas temperaturas. Na derivada da ATG, a DTG, nós podemos verificar a temperatura onde a velocidade de degradação é máxima. A curva em azul representa o compósito com 70% de mármore e a amarela o compósito com nenhum por cento de mármore. A azul está levemente deslocada para a direita, ou seja, a temperatura onde a velocidade é máxima da azul é maior do que onde a temperatura da velocidade é máxima no compósito puro. Ou seja, com esse aumento de temperatura, aumenta a estabilidade térmica, significando que o resíduo é um agente estabilizador térmico no compósito.